é que momento difícil na vida não é sinal de abandono, não é sinal de que você é menos ou de que você tem culpa no cartório. Momento difícil na vida é sinal de que você está vivo. Nada além disso. Na vida há hora de nascer, mas há hora de morrer. Porque ninguém fica nascendo para sempre, uma hora você morre. Na vida há hora de plantar, porque tem fases que a gente está plantando. E na vida tem hora que a gente colhe aquilo que a gente plantou. Na vida há momentos que a gente constrói, mas na vida há momentos que a gente destrói. Na vida há hora de se fazer amor, mas há hora de se abster. As pessoas têm que aprender hoje a entender que a gente precisa de sofrimento. A região do seu cérebro responsável por gerar prazer e motivação é a mesma região envolvida por gerar dor e sofrimento. Dor emocional e sofrimento. É uma balança. Então, num lado está o prazer e no outro lado está a dor e o sofrimento. É como se fosse uma gangorra. Se você fica se submetendo só a coisas fáceis, só coisas simples, só recompensas rápidas, o seu cérebro ele desacostuma a viver com um problema. E a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona gigantesca. As pessoas perderam a capacidade de viver com tédio, porque hoje uma criança de 6 anos, acho que vê em uma semana mais informação na vida dela do que um adulto de 1930 a vida inteira. E cara, isso tá ensinando o nosso cérebro a não viver mais no tédio. E as pessoas têm que entender que se você desbalançar esse negócio, se você botar só prazer, só prazer, só prazer, a dor e o sofrimento vai começar a empurrar pro outro lado. Então, na ausência do prazer, você não sabe fazer mais nada. Dói pra você não ter aquilo. Não ter prazer começa a doer. O problema não é quando a gente não aceita a tristeza, porque a tristeza vem, a angústia vem, a dor vem, é tudo normal. O problema é quando essa dificuldade, ela realmente altera a nossa concepção de vida. Aquilo que a gente tem que acreditar que é o verdadeiro, que é o nobre, que é o honesto. Então, eu quero falar com você algo muito importante, né? Sobre a diferença da histeria da firmeza. A histeria é quando aquilo que está estourando dentro de mim ganha forma fora de mim. Então não basta eu estar sofrendo. E a gente sofre. Mas eu quero verbalizar. Meu rosto fala, minhas mãos falam, o tom da minha voz fala, o corpo treme. Quando você está diante de uma situação familiar, financeira, ministerial, espiritual, de saúde, e essa situação começa a ecoar de uma nova forma, tudo aquilo que você verbaliza constantemente gruda em você. O apelido pega quando você liga. A ofensa pega quando você quer fazer justiça ou vingança. Tudo aquilo que você mexe fica mais tempo. Porque quando você deita para a dor não passa. A nossa vida, ela é feita de fases. E são muitas as fases que uma pessoa precisa encarar para conseguir se formar na escola da humanidade. Porque há momentos que nós passamos muito bem. Nós aproveitamos esses momentos porque há fases que a nossa vida está leve. E se a vida está leve, a melhor coisa que você faz é aproveitar. Não coloque peso na leveza. Isso é uma loucura. Aproveite, os dias estão leves. Vive em paz. Desfrute da melhor maneira possível. E há momentos em que nós precisamos de muita coragem. Porque as coisas se desencontram e às vezes parece inclusive que as coisas combinam de se desencontrar ao mesmo tempo. Não é uma coisa que dá errada, não é um pneu que fura logo 3, que é para você não ter como resolver ali na hora, vai dar muito trabalho. Então a vida é assim, às vezes não acontece um problema, são alguns. E aí você não é só viver, aí você vai enfrentar. Você vai dar de frente com algo que você não queria. Você vai ter que olhar na cara de algo que, se você pudesse, você não colocaria na sua agenda. Porque quando a vida faz careta, a gente busca sim
em diversas áreas, em diversos meios. Nós buscamos diversos recursos para enfrentar essas fases complicadas da vida. Nunca se renda à mediocridade, nunca limpe o sangue no olho. Eles querem que tu se contente com pouco dinheiro, pouca diversão, um relacionamento mediano, amizades rasas, uma vida mediana. O mundo tá caótico. Mas não é porque o mundo tá caótico que tu vai se voltar pro caos do mundo. Se volte sempre pro indivíduo e não naquilo que tu não tem controle. Isso significa tu dar atenção para aquilo que tu tem controle, para você mesmo e não pro mundo como um todo, pros problemas do mundo. Isso você não controla. É simples, se o mundo tá mais difícil, fique mais forte e encare tudo isso como se fosse um jogo. Hoje, tu tem a oportunidade de jogar um jogo de videogame na vida real. Se tu tá chegando aos 25 anos e tu não tem uma ideia de como vai ser teu futuro, tu não tem uma carreira e não pretende ser o melhor na tua área, ou não tem uma ideia genial de negócio, então tá na hora de tu começar a pensar em que buraco tu tá jogando o teu tempo e desperdiçando a tua energia vital. Começa a pensar quantas horas por dia tu gasta nas redes sociais, admirando a vida das outras pessoas e vendo como a vida das outras pessoas é melhor do que a tua. Na verdade, não é melhor do que a tua, porque essas pessoas fazem as mesmas coisas que você. A questão é que você faz isso como se fosse uma droga. Você consome essas informações como se fossem droga. Tá tentando ficar cada vez mais conectado quando na verdade deveria estar se desconectando daquilo que não importa para ti. Prepare-se, pois dias muito difíceis virão. E quando eu falo em dias, parceiro, eu tô falando em anos difíceis. Você tá preparado? Não tem como correr. Só surge um campeão nessa terra após passar anos com dias difíceis. Principalmente se você não é herdeiro, se você já não, casou com um homem rico, alguma coisa assim. Se você está saindo daquele estado negativo na vida, aquele abismo, aquele limbo do nada, de não ser ninguém, de não ter nada, a ascensão até a sua liberdade, a ascensão até a construção do seu império, a ascensão até deixar a sua pegada nesse mundo, até ser lembrado, você irá passar por dias difíceis. Não tem. A vida emocional, ela é uma arma. Se você não deixa a sua cabeça entender que ela não manda, a sua cabeça vai querer mandar em você. Suas emoções vão tentar ditar regra. Se você deixa ela pôr as manguinhas de fora, você perdeu tudo. Tudo. Sua dignidade, seu futuro, sua força, tudo. Tá? Então, eu quero hoje falar que o deserto que a gente passa, e vamos passar por um, por dois, por três, um dia um que irrita, outro dia outro que enche o saco, um dia é outro que fala mal, é gente dando mancada com a gente o tempo todo, somos nós dando mancada com os outros. O ser humano é um caso a ser estudado que não tem como. Agora, o grande problema é o quanto que isso vai modificar a minha vida. Se eu sei que ao longo do meu tempo de vida eu vou ter surpresas agradáveis, surpresas desagradáveis, como é que eu vou lidar com tudo isso? Se tem alguém aqui pensando em desistir, é você que está decidindo que não deu certo. Não tem nada a ver com o que de fato está acontecendo. Quem está decidindo é você. Depois do inverno sempre vem o verão, e depois do verão sempre vem o inverno. Sempre. Quando você cai e você não está preparado para cair, você tende a achar que aquilo é uma permanência, não um estado. Você acha que você é aquilo e não está daquilo. Você acha que você é um fracassado e não fracassou. Não deixe que o sucesso suba à sua cabeça, assim como você também não deve deixar que o fracasso desça ao seu coração. Que você tem que perseverar, você começa a mudar a sua vida. Que você é apenas um ser humano nesse planeta, nesse momento. E esse momento não é absolutamente nada na história desse planeta.
absolutamente nada na história da humanidade, que não é nada na história desse planeta. Você é apenas um ser humano, e você tem que fazer o teu melhor aqui. Dias difíceis virão. Isso eu te garanto. Eu não te prometo riqueza, eu não te prometo nada. A única coisa que eu te prometo é guerra. A única coisa que eu te prometo é que dias muito difíceis virão. E apenas se você for casca grossa, for durão, tiver uma coisa chamada fibra, coração, você vai aguentar. É aquela frase, aquela árvore que quer chegar até o céu, ela tem que fincar suas raízes no inferno, e você vai ter que fincar suas raízes no inferno. Não tem outro jeito. O topo da pirâmide antes tem uma base muito sólida. E você tá no momento de construir essa base, de colocar essas raízes lá no inferno, e vai ser difícil pra caralho. Eu te garanto, eu tô te avisando, não desiste. Se não, levanta a mão e diz assim: não é pra mim, não é pra mim, eu desisto, eu aceito o comum. Eu não vou ser campeão, eu não vou ser lembrado, eu vou ser comum. Levanta a mão, levanta a sua mão e diz: não é pra mim. Coisas inacreditáveis, coisas incríveis não são pra mim. Você vai ter essa opção lá no meio do seu inferno, no meio desses dias ruins, você vai ter a opção de levantar a mão e dizer: não é pra mim, eu desisto. E muitos, a maioria vai fazer isso. Desde quando eu tava no limbo, desde quando eu tava no abismo de não ser ninguém, de não ter nada, de ser fudido, de ser fraco, eu disse que não era pra mim. Não era pra mim aquelas minas, não era pra mim aquela situação, aquele ônibus, aquele chefe chato, aquele corpo, aquela merda toda, não era pra mim. Eu queria ser mais saudável, mais foda, mais inteligente, mais bonito, mais rico. E eu fiz isso, eu tô fazendo isso, eu construo meu império, eu vivo a minha vida, eu sou feliz, eu melhorei muito desde que eu tomei essa decisão. E você também pode, mas muitos dias eu literalmente me ajoelhei e chorei, botei minha mão na cabeça, deitei no travesseiro, gritei: eita! Dizendo: porra, essa, será que também é certo? Será que isso que eu tô fazendo é certo? Muitas vezes, até pouco tempo, eu acho que todo dia eu penso: será que eu tô fazendo a coisa certa? Na verdade é que a gente não sabe, cara. Mas a gente não desiste, nós somos aqueles que persistem. Eu não quero que esse vídeo seja uma pílula de motivação. Não, mas eu quero te prometer que dias difíceis vão chegar. Agora, esse ano, se você está comprometido com uma mudança sua, dias difíceis vão chegar. Nós vivemos também aquilo que nós não queremos. E isso é duro porque nos coloca diante da nossa impotência. E se sentir impotente de algumas circunstâncias da vida é muito difícil de ser digerido. Porque no mundo vocês vão mesmo ter diversos problemas, então coloca o pé no chão e enfrente a vida, porque não há outra opção às vezes do que o enfrentamento, do que a luta. Vai errar? Erra mesmo, e aprenda com seus erros. Só vira e mexe, faz erro novo, porque o mesmo a vida toda enche o saco. Abraça erros novos, diferentes, mais engraçados. Mas saiba que nesses erros, nessas tentativas, há a possibilidade do crescimento, e aí você começa a formar o teu caráter e fortalecer o teu coração para enfrentar os teus dias. Se coloque na cena, pare de se anular, pare de vitimização e se coloque na cena. Pega o remo na mão e começa a remar. Faça alguma coisa, menos essa apatia de ver a vida escorrendo pelos dedos. Menos isso. Brigue, grite, ame, odeie, pula, menos a indiferença com a vida. Mas tenta alguma coisa. Dias difíceis existem e existirão. Nós vamos vencer alguns e outros não. Porque a proposta do reino não é fazer de você uma pessoa vitoriosa. A proposta do reino é fazer de você uma pessoa íntegra. Que tenta, que luta, que vence e que sabe perder. O que é saber perder? É que as coisas deram errado, mas você não perdeu o teu coração. É porque você passou por um processo frustrante na tua vida, mas você continuou espalhando amor. Você passou por um processo extremamente dolorido, mas você não deixou o seu coração se petrificar pelas circunstâncias da vida.
A vida foi dura, mas você continuou doce. A vida jogou pedrada e você distribuiu a fé. A proposta do reino não é arrumar os teus caminhos. A proposta do reino é te dar ideias para que você viva em qualquer caminho. Deus não veio para aplanar a estrada. Deus veio para viver com você por qualquer estrada que a vida te apresentar. Tô passando por uma fase complicada, não sei como sair dela, é uma pressão dos infernos, é um deserto, é agressivo e realmente o inimigo, ele tem colocado a manguinhas de fora mesmo, sabe? Ele não mede esforços para tentar arrebentar com a gente. Eu vou te dizer que os maiores ataques do inimigo não são externos, são internos. Tá? Pensa não que o diabo quer teu carro, tua casa. Não, ele quer você, ele quer sua cabeça. Se ele conseguir sentar na cadeira do comandante da sua cabeça, ele arrebenta você. Ele implode você de dentro para fora. Ele põe você para fazer loucuras, falar bobagens. Uma vida inteira de dignidade leva anos para conseguir respeito. Agora, para implodir uma pessoa, um segundo. Então a primeira coisa que você tem que lembrar: Deus se importa e cuida de tudo que envolve a sua vida. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não tenho, mas Deus tem. Eu não consigo, mas Deus consegue. Tudo que diz respeito a você, se você estiver na presença de Deus, tudo, desde as coisas maiores às menores, as mais valiosas às menos valiosas, todas elas, Deus cuida de você e Deus se importa com tudo que está relacionado à tua vida. Eu sei que a gente vive uma fase onde todo mundo entende a fraqueza, e eu entendo realmente a fraqueza. Eu não estou ensinando você a ignorar os teus sentimentos e nem ignorar o que você está sentindo ou passando. Não, eu estou dizendo para você, vai de qualquer jeito. Mas eu vou desmaiar. É melhor você ir desmaiar no caminho do que desmarcar. Ah, mas a minha pressão, é melhor você ir parar no hospital por ter ido do que ter ficado em casa se poupando. Eu repito para você, isso aqui é sério, isso aqui é lição de vida. Se você deitar para a dor gruda em você. Se você deitar para a dor gruda em você. E uma vez que a dor grudou, uma situação que seria resolvida em dias, em horas, pode durar décadas. Pode durar uma vida inteira. Isso aqui é muito sério. É muito sério o que eu estou falando aqui. É uma guerra psicológica, mental e espiritual. Quando você lembra quem você é, Deus se faz filho no meio do sofrimento. As pessoas reclamam que elas estão cansadas, desmotivadas, desanimadas, mas nunca param para pensar quais são as coisas que estão drenando a energia vital delas. A motivação está aí, ela sempre existiu. Quando você está desmotivado é porque alguma coisa está drenando a tua energia vital. O que está drenando a tua energia vital hoje? Tua motivação? São as filas, o trânsito, o Instagram, são as drogas, o álcool, são as ideologias, é a guerra dos sexos, é um relacionamento problemático, é uma paixão não resolvida, a ex que terminou contigo. O que é que está drenando tua energia? Tanto a física quanto a mental. O teu maior ativo de investimento não é dinheiro, é o teu tempo, é a tua energia. Onde tu coloca a tua energia? Onde é que tu coloca o teu tempo? Por mais que pareça papo de autoajuda, mas a matemática do sucesso é muito simples. Bons hábitos mais corpo e mente potentes mais conhecimento igual a sucesso e criação de realidade. E mesmo que vitimismo seja a moda hoje em dia, tu não precisa fazer parte dessa modinha. E nunca se esqueça que quanto mais de baixo você sair, mais consistente será o seu império. Então o sofrimento, ele é como se fosse, pensa numa garrafa PET que foi jogada no fogo, ela começa a contorcer e ficar pequenininha. É isso que o sofrimento tenta fazer com a gente, diminuir nossa fé, nossa esperança, nossa ousadia, entortando a gente, amassando a gente, destruindo a gente. Mas eu amo a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, eu amo o que Deus está fazendo na sua vida. Todos os que receberam e creram
Então reaja ao sofrimento. Quando eu falo para você não deitar, eu falo para você cantar, eu falo para você andar, eu falo para você profetizar. E há uma guerra ambulante em você. Todo o sofrimento que a gente passa, ele começa de dentro para fora. Jesus Cristo te trouxe uma vida diferente da vida que você tinha. Então, há uma pressão para destruir o bom trabalho de Deus em você. Há uma pressão para você desistir. O inimigo não pode te impedir de ser vencedor, mas ele pode te impedir de se sentir vencedor. Porque uma vez que você não se sinta vencedor, você vai abrir mão do bom trabalho. A dívida foi cancelada. Levanta a tua cabeça. Você com Deus é maioria. O sofrimento, ele está fazendo o papel dele. Ele quer criar um dia de terror, um mês de terror. E o seu final de ano vai ser abençoado. Você vai ter uma vida, só que não tem jeito, não tem como dar esse upgrade na sua vida se você não for pele grossa.